As paz, amados, bem-vindos ao nosso terceiro dia do jejum, 21 dias removendo o véu. Eu declaro em nome de Jesus que Deus rompe todo o véu da lei do nosso coração, que a doce revelação de Cristo Jesus, da sua obra consumada, nos conduz aos pastos verdejantes, às riquezas que Cristo tem para nós, a possuirmos todas as suas promessas. Amém? Com fé, em plena certeza de fé, nos aproximamos do trono da graça para receber aquilo que Jesus conquistou para nós. Eu declaro shalom, a paz, a alegria do Senhor sobre o seu coração, a força que vem do Senhor, que te motiva a avançar, a realizar a plena vontade do Pai para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos participando do jejum juntamente com o pastor Aloysio Goiânia, amém? E eu quero que você não perca as lives do pastor Aloysio de manhã. Eu estou fazendo essas lives como de costume, das 7 às 7h30, meio-dia e meia. Pastor Aloysio tem lives de testemunho. Se você já tem recebido um milagre, amém, certamente você pode compartilhar com ele e ele vai dar o testemunho online, amém, e isso é precioso. A palavra testemunhar, o testemunho no hebraico traz o sentido fazer de novo. Então, quando você conta um testemunho, Deus está anunciando, eu vou fazer de novo. Amém? Aleluia. Faz de novo, Senhor. Louvado seja Deus. E também às 19h30, ao culto diretamente de Goiânia, de um dos prédios de Goiânia, e você vai ter a palavra do dia. Amém? Em nome do Senhor Jesus, nós estamos compartilhando a palavra do dia também, mas numa perspectiva, e o pastor Aloysio certamente amplia tudo isso. Amém? Você deve acompanhar e intensificar o desejo que está no seu coração, amém, para obter neste jejum aquilo que o Senhor mesmo tem colocado na sua vida como uma promessa, e esse desejo, esse encargo que nasce no seu coração, deve ser alimentado, amém, pelo jejum e pela oração. O jejum e a oração, eles alimentam o seu espírito, eles edificam também sua fé, para que castas de demônios sejam desfeitas, para que Deus te dê o vinho novo, o vinho que prepara você para o mover, o vinho que traz excelência, como diz a Bíblia, amém? Excelência, maturidade, crescimento. Nós cremos no poder do Senhor e nas armas espirituais para que possamos ter definitivamente a conquista da terra, da posse, da herança que Ele nos tem, mediante a graça de Cristo, o favor imerecido. Pelo sangue de Jesus temos livre acesso, amém, a todo o tesouro da graça, louvado seja Deus. Amém? Hoje o assunto é aliança, a nova aliança, né? Aliança de sangue, aleluia. Bem, nós ocidentais não temos a prática no nosso meio do termo aliança, não ser no casamento, e mesmo assim a sociedade, o presente século, tem denegrido o valor de uma aliança, mas ainda existem tribos na África, existe um pensamento, né, oriental, assim como na Bíblia, sobre o valor da aliança. Bem, na Bíblia nós encontramos promessas. Promessas, elas são condicionais. Por exemplo, honre seu pai e sua mãe para que você desfrute de coisas boas, amém? Então eu devo honrar pai e mãe. Se eu não honrar, então a promessa se torna ineficaz na minha vida. Também existem na Bíblia os fatos. Bem, a Bíblia diz que a virgem conceberá. Para nós é um fato. Jesus morreu na cruz. Para nós é um fato. Quando Isaías profetizou, era uma promessa, porque ele viveu muitos anos antes de Jesus. Mas como nós estamos depois de Jesus, da cruz, então para nós é um fato. Amém? Bem, assim outros fatos existem na palavra de Deus. Cristo levou os nossos pecados na cruz e levou as nossas enfermidades e as nossas dores. Este é um fato, ou são fatos na Bíblia. Eu não preciso orar, Senhor, por favor, leve as minhas enfermidades. Não, eu não preciso orar. Eu não preciso orar também, Senhor, por favor, leve os meus pecados. Não, eu não preciso orar sobre isso, porque é um fato, amém?
Então, um fato eu me aproprio plenamente pela confissão da fé, ok? Até que a fé possa possuir, amém? E uma promessa envolve condições. Existem promessas condicionais. Se você semear, você colhe. Se você não semear, você não colhe. Amém? O agricultor que espera o fruto sem ter lançado a semente é um tolo. Você tem que lançar uma semente e Deus manda chuva para colher. Compreende? Mas acima de promessas e fatos existe aliança. E a Bíblia chama a nova aliança da superior aliança, porque você sabe, a Bíblia tem duas alianças, ou dois testamentos, a velha aliança e a nova aliança. Amém? O que você prefere? A velha aliança ou a nova aliança? Você fica empolgado com o mar vermelho que se abriu, você fica empolgado com Daniel que foi guardado na cova dos leões, você fica empolgado com os 3 jovens que cruzaram a fornalha ardente, e nada lhes sucedeu, nem o mal. Você fica empolgado com Davi destruindo aquele gigante, leões e ursos. Bem, isso tudo está na velha aliança. A Bíblia diz que a nova aliança é baseada em promessas superiores, cujo mediador é o próprio Deus, Jesus. Amém? Então, superior mediador, superiores promessas. Uau! O que Deus reservou para nós é indescritível do ponto de vista natural e comparativamente à velha aliança, muito superior. Amém? É a hipergraça de Deus, abundante, super abundante, porque está baseada no próprio Deus, Cristo Jesus, pelo seu sangue. Amém? Que Deus abra os nossos olhos, que Deus nos dê o espírito de sabedoria e revelação nesse dia. Eu oro com você. Pai, dá-nos o espírito de sabedoria e revelação. Abre os olhos do nosso coração para compreender o poder da aliança que o Senhor fez conosco no sangue de Jesus Cristo. No sangue de Jesus Cristo. Amém? Bem, essas são, de fato, verdades da palavra de Deus. A aliança que Deus sempre inicia uma aliança. O homem não inicia uma aliança com Deus. A primeira aliança foi Deus iniciando com Noé. Ele disse: estabelecerei com você a minha aliança. Entra na arca, você vai ser salvo, tu e a tua casa. Amém? Há uma nova aliança que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Você pode dizer amém? Então a tua casa será salva em nome de Jesus, por base da nova aliança em Cristo Jesus. Aí Deus também estabeleceu a aliança com Noé, dando-lhe o arco-íris, para que a terra não sofresse mais ou não fosse destruída pelas águas. Então, sempre que vemos o arco-íris, nos lembramos da aliança de Deus, é um sinal da aliança. Toda aliança tem um sinal, um selo, tem um ritual, uma prática. Amém? Bem, Abraão recebe de Deus a palavra que ele seria pai de multidões. E ele diz: Senhor, mas eu não tenho filhos. E aí ele diz: Senhor, será Eliezer o meu servo, então o meu sucessor? Deus falou: não, é aquele que será gerado de ti e de Sara. E Deus veio, milagrosamente operou na vida de Abraão e de Sara, tiveram Isaque, amém? Então Isaque, o filho da promessa, apontando para a descendência de Abraão, que é Cristo, Jesus Cristo. Aí Deus continua o discurso, isso está em Gênesis 15, e Deus diz para Abraão: olha para essa terra, olha para ela e para a extensão dela. Eu vou te dar a terra dos cananeus, dos fariseus, dos jebuseus, dos heveus, ou seja, todos aqueles inimigos que cercavam, Abraão e possuíam a terra, e Abraão era ele, mais alguns homens da sua casa. E Deus disse: olha, eu te dou toda essa terra. E ele disse: Senhor, como sei que irei possuí-la? Então Abraão, ele creu que teria a descendência e o filho. Mas a fé dele não alcançou a promessa de Deus dar-lhe a terra, compreende? E aí o que Deus faz? Qual é a resposta para trazer Abraão para uma fé, uma posição de fé? Porque é Deus que nos dá a fé. Jesus é o autor e consumador da fé, e ele vem até o nosso nível para nos levar até o nível dele. Amém? A Bíblia diz assim: Abraão perguntou-lhe: Senhor Deus, como saberei que hei de possuir essa terra? Respondeu-lhe o Senhor: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Bem, aí ele pratica um ritual de aliança, já conhecido, amém,
aleluia, desde os dias de Noé, um ritual de aliança. Ele corta aquelas partes, e a Bíblia diz que Abraão entra num sono, e aí as aves de rapinas vinham sobre aquelas peças de animais, e Abraão tentando espantá-las. Essas aves de rapina simbolizam demônios na Bíblia, porque eles não querem que você compreenda a aliança que Jesus fez com você, que Deus fez conosco, melhor dizendo, em Cristo Jesus. Bem, de repente Abraão acorda e ele vê entre as partes, né, passando uma tocha no meio de um fogo, um grande fogo, um fogo. Então, Pai é o Deus que é fogo, diz a Bíblia. E a tocha que passava entre as partes, fazendo o símbolo do infinito, porque uma aliança não pode ser quebrada, é Cristo Jesus. Então, ele viu o fogo, né, intenso, fogareiro, né, intenso, e a tocha. E ali é o pai e o filho estabelecendo uma aliança e colocando Abraão nesta aliança. A nova aliança foi inaugurada aqui, nesse momento em Abraão, ok? Paulo diz que foi anunciado o evangelho a Abraão. Deus pré-anunciou a Abraão. Abraão viveu fora da lei no período dos patriarcas, debaixo da graça, da promessa que Deus fez para ele de possuir a terra. Em Romanos 4:13, Paulo diz que Abraão se tornou herdeiro do mundo. Então existe uma posse de herança nesta terra, nesses dias que vivemos. Isso tem a ver com toda a riqueza da graça de Cristo, de riquezas espirituais, chamadas de verdadeiras riquezas, e das riquezas dessa terra, para que você viva bem. Amém? Está na palavra de Deus, você tem que crer no que está escrito, segundo as Escrituras. Então, quando Deus fez a aliança com Abraão, não há mais questionamento. Você não vê Abraão questionando em nenhum momento o fato de possuir a terra. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Abraão entra em crise com relação àquilo que ele havia crido, que é o filho. Né? Depois até Sara diz para Abraão se relacionar com a sua serva, a egípcia Agar, e aí geraram Ismael, lembra da história? Mas você não vê mais Abraão questionando a posse da terra e destruindo aqueles inimigos, por menor que ele fosse. Pelo contrário, em Gênesis 14, Abraão sai em resgate de Ló, lembra? E destrói quatro reis e seus exércitos, que haviam destruído 5 reis com seus exércitos. E ele é completamente destemível. Por quê? Porque ele sabia que uma vez que uma aliança é firmada, não pode ser quebrada. E as promessas da aliança são, de fato, garantidas pelo ritual da aliança. Então veja, a aliança de Deus, ela está baseada na fidelidade de Deus. Amém? Fidelidade de Deus. Pensa assim comigo. Claro que aqui é uma hipótese. Se Deus não fosse bom, ele é, sabemos disso. Se ele não fosse amor, ele é perfeito amor. Se ele não fosse nosso pai, só o nosso Deus, ele é nosso pai e nosso Deus. Amém? Se ele se relacionasse conosco numa base puramente, vamos dizer, né, de perdoo você, mas não tenho relacionamento com você, uma base formal, por assim dizer, ok? Como um juiz que você desconhece, mas estabelece uma sentença de perdão para você. Não, Deus é pai, nós somos filhos amados de Deus. Mas a aliança, ela não está baseada no amor de Deus, na bondade de Deus. A aliança está baseada na fidelidade de Deus. O trono de Deus é estabelecido em justiça e fidelidade. Ok? Então, se Deus não nos amasse, ele deveria cumprir o que prometeu por causa da aliança. Se Deus não fosse bom, ele teria que cumprir, porque ele é absolutamente justo. Amém? As promessas feitas a nós por causa da aliança. Compreende? Então, a aliança, nós usamos aqui o termo contrato, mas o contrato pode ser rescindido se uma das cláusulas forem feridas. Mas uma aliança jamais. É até a morte. Não tem como desfazer uma aliança. Por isso que a nova aliança é uma aliança no sangue. Toda aliança tem um derramamento de sangue. Então, quando Jesus nos dá o cálice para beber e o pão, o que ele diz do cálice?
Este cálice é o sangue da nova aliança. É o sangue. Então nós bebemos o sangue. Amém? E eu gostaria de ler para você uns trechos de um livro, quero ler, né, para acrescentar, sobre um jornalista chamado Stanley, que entrou na África, 1800 e pouco, à procura de Livingstone. Livingstone foi o primeiro missionário a entrar no interior da África. Eles eram da Inglaterra, ok? E teve uma vida, né, de missões, experiências tremendas. E ele então entra nas tribos da África lá pelos idos de 1800. E aí há uma descrição, eu quero ler partes aqui para que haja mais precisão no relato para você, apesar do nosso tempo ser curto. Bem, quando Stanley entrava procurando Livingstone, entrou em contato com uma poderosa tribo equatorial muito guerreira. Finalmente, o seu intérprete perguntou-lhe por que não fazia uma aliança com a tribo. Querendo saber o que significava, o intérprete lhe explicou que um beberia o sangue do outro. Stanley sentiu repugnância por tal ritual, mas as condições entre eles continuavam cada vez piores, até que finalmente o jovem negro sugeriu-lhe novamente que cortasse aliança com o chefe da tribo. Stanley perguntou quais os resultados de tal aliança e o intérprete respondeu: tudo que o chefe tem será teu, quando precisares. Isto surpreendeu Stanley, que começou a investigar. Após vários dias de negociações, chegaram a uma aliança. Primeiro, houve negociação na qual o chefe da tribo requereu de Stanley esclarecimentos sobre os seus motivos para cortar a aliança e averiguou sua disposição e capacidade para guardá-la. O próximo passo foi a troca de presentes. O velho chefe africano queria a cabra branca de Stanley. Mas Stanley estava em péssimas condições de saúde e o leite da cabra era quase tudo o que ele podia tomar para se nutrir. Portanto, foi muito difícil renunciar a isso. Porém, o chefe africano parecia não querer nada mais. Assim, finalmente consentiu em dar-lhe a sua cabra. O velho chefe, então, lhe entregou uma lança de cobre que media aproximadamente 2 metros. Stanley pensou que tinha levado desvantagem na troca, mas descobriu que mais tarde, quando chegava a qualquer lugar da África com aquela lança, todos o reverenciavam e se submetiam a ele. O velho chefe trouxe-lhe então um de seus príncipes e Stanley apresentou um de seus homens, dos que vieram com ele da Inglaterra. Em seguida, o sacerdote chegou-se a eles com um copo de vinho, fez uma incisão no pulso do jovem negro e deixou que as gotas de sangue caíssem no copo de vinho. Fez também uma incisão no pulso do jovem inglês e seu sangue também gotejou no mesmo copo. O vinho então foi agitado e o sangue misturado. O sacerdote deu o copo para o inglês para que bebesse parte daquela mistura. Em seguida deu também ao negro, que bebeu o resto dela. Então esfregaram seus pulsos um contra o outro no lugar da incisão para que o sangue misturasse. Esses 2 homens foram apenas substitutos, porém uniram Stanley e o chefe africano. E também os homens de Stanley e os soldados do chefe africano como irmãos de sangue num concerto indissolúvel. Em seguida, passaram pólvora no ferimento para que quando cicatrizasse ficasse uma marca escura indicando que eram homens de aliança. O próximo passo nessa cerimônia foi a plantação de árvores, que eram conhecidas pela sua longa vida. Após a plantação das árvores, o chefe africano, adiantando-se, gritou: venham, comprem e vendam com Stanley, porque ele é nosso irmão. Algumas horas antes, os homens de Stanley tinham que proteger seus fardos de algodão e suas bugigangas, mas agora eles podiam abrir seus fardos e deixá-los no meio do terreiro, que nada era tocado. Significava penalidade de morte tocar em alguma coisa de um irmão de sangue. E o velho chefe africano fazia tudo para agradar seu novo irmão. Stanley não podia compreender quão sagrada era a aliança. E ainda, anos mais tarde, continuava sem entender. Ok? Bem, então veja aqui. Depois veio o sacerdote, pronunciou as maldições de quebra da aliança e as bênçãos por cumprir a aliança. Segundo o relato aqui de Stanley,
Eram horríveis e horripilantes as maldições. E ele então pôde entrar e andar nas tribos da África, porque ele tinha uma lança de um poderosíssimo chefe reconhecido por todos. Ou seja, se você lutar comigo, a tribo vai lutar contra você. Bem, então perceba, né, o entendimento ali, uma pessoa da Europa que também não tem a cultura de uma aliança, ele se admirou anos depois, relatando, ele era um jornalista, ele mesmo não compreendia completamente, mas tudo lhe foi aberto, caminho foi aberto, a evangelização contra os missionários eram abertas quando havia aliança. Então, Deus precisa abrir os nossos olhos para compreender o poder de uma aliança. Amém? A expressão mais clara do que temos hoje é o casamento. Eu sei que, né, falar de casamento, né, hoje tem um anel no dedo que se chama aliança na língua portuguesa, isso nos faz lembrar constantemente da aliança, mas se você, de fato, honra uma aliança segundo a palavra de Deus, o casamento, os dois se tornam um só, diz a Bíblia. Os dois se tornam um só. Amém? Eu sei que hoje na lei pode fazer separação de bens ali, acolá, né, para ser livre de dívidas e outros. Mas uma aliança, segundo Deus, não. Tudo que é de um é do outro. Dívidas, riqueza, eles são participantes da mesma herança de vida. Não dá para desassociar mais. Uma vez unido, não se separa. Compreende o conceito por trás de uma aliança? Então, quando Deus firmou a aliança com Abraão, acabou a questão, acabou a dúvida, acabou, ele não questionou mais a posse da terra, você pode ler os registros. Por quê? Porque ele falou, Deus fez a aliança comigo, é impossível que ele não cumpra, não pode não cumprir. Sabe quando você diz não pode não cumprir, não existe possibilidade alguma de quebrar-se a aliança, não existe, venha ferro, não venha sol, chuva, doença, seja o que for, nada pode quebrar uma aliança. Então, está muito acima de um contrato, certo? Todo contrato pode ser quebrado, rescindido. Mas uma aliança, segundo Deus, a gente usa o termo pacto até para dar um peso na língua portuguesa, né? Vamos fazer um pacto aqui, de sangue, né? Mas é assim que é feita uma aliança. Uau, amém? Uma aliança também está no sentido de cortar. Então, você vai ver isso em todas as alianças que Deus fez e na nova aliança. A nova aliança superior, baseada em promessas superiores. Bem, e a nova aliança, o que ela tem para nós, né? O que ela tem para nós? Hebreus 8:6 diz assim, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Eu gosto do tanto e gosto do mais e gosto do excelente. Deus sempre tem uma medida superior, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pede ou pensa. Amém? Amém? Está escrito que Deus, Ele faz muito mais abundantemente além. Aleluia. Tanto mais excelente quanto é Ele também mediador de superior aliança. Diga aí, superior aliança. Instituída com base em superiores promessas. Amém, Senhor. Vou ler de novo para que isso entre com mais... Amém, suavidade, como você toma, né, algo gostoso, então você vai degustando. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então nós precisamos saber, amém, quem é o mediador, conhecer Jesus. Nós precisamos saber sobre a superior aliança, porque ela é tão elevada, e precisamos saber as superiores promessas nas quais a nova aliança, a superior aliança está instituída. Amém? Amém? Bem, no Salmo 105, verso 37, o salmista diz assim, então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Amém? Então pense em toda a glória vista por Israel e pelos profetas. Pense em toda a glória vista, né, por Moisés, os milagres que ocorreram no Velho Testamento, a glória que era manifestada, a derrota dos inimigos,
E a Bíblia diz aqui que quando o povo saiu do Egito, Deus fez com que eles saíssem com a riqueza daquela terra. Foi uma grande transferência numa noite de toda a riqueza do Egito, e não havia um só inválido, um só enfermo. Um só enfermo. Bem, nós estamos falando da velha aliança, amém? Baseada em promessas inferiores. Bem, se na velha aliança Deus colocou na mão do seu povo, quando eles saíram no Egito, bem, aonde Deus comemorou essa aliança com Israel? Você pode perguntar. Na Páscoa. A Páscoa, ok? Então, quando Deus pediu para cortar o animal e passar o sangue na casa, nos portais, né, na porta da casa, na verdade, esse era o sentido, fazendo um símbolo da cruz. O povo não entendia isso, mas nos batentes fazia o símbolo da cruz. Deus disse, quando eu vir o sangue, Passover, eu gosto em inglês, Passover, porque Deus passa por cima, mas eu creio que o que aconteceu, conforme o Salmo 91, que Deus diz assim, que nos protegerá debaixo das suas asas. Eu acredito que Deus, ele protegeu o povo debaixo das suas asas, a cobertura do sangue, assim como o sangue sobre a tampa da arca, chamada propiciatório, cobria todo o pecado do povo, né, pelos elementos que estavam dentro da arca, Deus cobriu. E à meia-noite passou o anjo da morte, Exu da morte, ok? Exu caveira e Exu da morte. Os demônios da morte, eles passaram, opa, sai longe daqui. Não, como você pode penetrar quando Deus protege? Demônios nem podem ser comparados ao nosso Deus, amém? Eles são criaturas, Deus é Deus. Bem, ou seja, os demônios nem se aproximaram de casa nenhuma, porque o sangue estava lá. Bem, a Páscoa é um tipo da nova aliança, é um tipo da salvação. Que é a primeira experiência. Quando você é salvo, você entra numa aliança com Deus. Nós falamos pouco disso, é verdade, né? Você recebe vida eterna, você recebe paz, alegria, perdão, entra no reino. É verdade, tudo é verdade. Mas precisamos aqui também falar, você agora entrou numa aliança com Deus. Imagine se nós entendêssemos como essas tribos, ou os patriarcas, e o Velho Testamento estabelece um valor de uma aliança. É um bloqueio, obviamente, mental, nós não conseguimos captar essa verdade. Mas quando você é salvo, você entrou num casamento, ok? Que não pode ser desfeito, vamos dizer assim. Você casou com o Cristo Jesus, tudo que é dele pertence a você. Você não sabe, mas você casou com a pessoa mais superior da terra, amém? Cheio de toda riqueza, bondade, amor, paz, alegria e perfeição para você. Plenitude de satisfação. Você entrou então num casamento assim que você é salvo. Aleluia, amém? Bem, se na velha aliança, em torno de 3 milhões de pessoas, pense nisso comigo por um pouco, irmãos, 3 milhões de pessoas, não havia um único inválido entre eles. Acho que foi ontem que eu falei, acho que foi na aula do pastoral, não sei se foi na live. Nós passamos no encontro, aquele filme de Abrindo o Mar Vermelho, para mostrar para as pessoas o que é o batismo. Não existe uma figura mais clara para mim na Bíblia do que entender o batismo, saindo do Egito, cruzando o Mar Vermelho, o inimigo morre nas águas e o povo é liberto. Amém? É crer, ser batizado e ser salvo deste mundo. Aí você vê lá naquele filme, produzido há muitos anos já, eles carregando numa maca um homem deitado, um velhinho deitado, outros ali sendo ajudados porque não podiam andar, que estavam com muitas dificuldades, dando a entender, enfermo e tal, mas eles realmente erraram aí. Não existe isso. Aqui a Bíblia diz que não havia entre eles um inválido, não existia nenhum velhinho com dor nas costas, ai, agora, eu não consigo andar, por favor, me ajude, me carregue no colo. Não existia um inválido. Por quê? E toda a riqueza foi-lhes dada. Por quê, irmãos? Por quê? Porque quando eles comeram dentro da casa o cordeiro, eles fizeram uma aliança com Deus. Compreendeu? É o ritual da aliança, quando Jesus dá o sangue e o pão, que é o corpo. Ele é o cordeiro. Então, quando o povo comeu o cordeiro, todos foram curados.
Não houve só saúde plena, houve transferência de riqueza. Para encerrarmos, lembra de Melquisedeque quando veio trazendo o pão e o vinho para Abraão? E Abraão lhe dá o dízimo? Ou seja, ali o que está em questão, a aliança e a riqueza dos povos. Uau! Amém? Bem, Jesus é mediador de superior aliança baseada em superiores promessas. Ore nesse dia para que Deus abra o seu entendimento. Peça com força de fé. Fala, Senhor, por favor, eu não consigo entender se o Senhor não abrir os olhos do meu coração. Senhor, nós queremos participar dessa plenitude. Está escrito, é a verdade absoluta. Pode acontecer exemplos que querem abalar a nossa fé, mas nós não firmamos a fé nos acontecimentos. Você não pode firmar a fé no exemplo de um homem, no meu exemplo. Você tem que firmar sua fé na inabalável palavra de Deus. Isso está escrito. Leia conforme eu te dei as referências e medite nisso. Em nome de Jesus, que Deus hoje te leve a desfrutar das riquezas da superior aliança, baseada em promessas superiores, saúde para o seu corpo, saúde para a sua alma, riqueza para a sua casa. Em nome de Jesus, que sejam rompidos, quebrados, todos os grilhões, toda a força de Satanás contra você, todo demônio maldito que tenta impedir você de enxergar, de ver e possuir aquilo que o Senhor te deu por causa da nova aliança. Seja expulso esse demônio. Em nome de Jesus, seja livre do cativeiro, das perturbações mentais, dos obstáculos, das ciladas do diabo. Você seja livre, que o Senhor te dê a revelação doce. Aleluia, que haja uma luz nova no seu entendimento sobre a aliança de Deus. Amém, amém. Levante um clamor ao Senhor, amém, nesse dia, e creia que Ele o fará. Muito mais do que você pensa ou pede. Amém, um abraço carinhoso, não deixe de compartilhar, amém, a live com outros, crendo na palavra de Deus, sobre ela andaremos em nome de Jesus. Amém, abraço Felipe, abraço, amém, Angélica, amém, a paz, Deca, Adão Mendes, Cláudia, paz para vocês, queridos. Amém. Tchau, tchau.